Até quando você será escravo da sua mente desconectada da realidade, das suas emoções negativas e das dores da sua alma? Até quando você repetirá os seus traumas? Até quando você ficará cultivando doenças? Até quando você continuará preso no mundo das ilusões, com vícios, infantilidades e relacionamentos tóxicos? Até quando você será coadjuvante da vida dos outros e desprezará a sua própria jornada de vida? Até quando? Olá, Dr. Fernando Freitas aqui! Seja bem-vindo ou bem-vinda à terceira aula da Semana da Consciência Sistêmica, onde eu te mostro como você pode prosperar na área pessoal, carreira e relacionamentos a partir de agora com o poderoso Manual da Vida Adulta. Tudo isso de forma clara, precisa e rápida, com as 3 dimensões da consciência. Ao ampliar a sua consciência para esses 3 níveis de dimensão, você saberá onde é o seu devido lugar em cada ambiente, trabalho, lar, mundo. Isto é como as funções devem ficar em ordem. Você também irá compreender como construir as dinâmicas saudáveis nas múltiplas relações da sua vida. Ampliará o seu olhar para si mesmo, para o seu mundo interno e para o mundo externo, tudo aquilo que te cerca. Você terá uma postura muito mais potente, inteligente e saudável diante das questões mais difíceis da vida. Agora, antes de entrar fundo na aula de hoje, eu quero agradecer a chuva de comentários que eu recebi lá das aulas anteriores. A receptividade desta série tem sido maravilhosa. Inclusive hoje eu vou responder algumas dúvidas da série que eu recebi lá, tanto na comunidade como também nos bastidores, né? Mas antes eu preciso te dar um recado rápido. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu sugiro que faça isto o quanto antes, porque eu falo aqui de 3 pilares. É como a sequência de uma série da Netflix, onde tudo está interligado e só fará sentido se você assistir tudo desde o início. Mas seja rápido, porque estamos prestes a tirar todas essas aulas do ar, e em poucas horas. Agora, só para recapitular, na primeira aula da série eu mostrei algumas causas que bloqueiam o seu potencial abundante e os seus projetos pessoais. Você olhou para o seu mundo interno. Na segunda aula, eu ampliei a sua consciência para os relacionamentos. Você viu onde estão as raízes dos conflitos que fazem você agir de uma forma infantil e assim repetir continuamente, eternamente aquelas dinâmicas traumáticas do passado, andando em volta. Aqui você viu como se constrói relacionamentos. Agora, nesta terceira aula, você irá ampliar a sua visão sobre o mundo que te cerca, a família, a sociedade, trabalhos e os sistemas em que você está envolvido. Agora você verá como se relaciona com o mundo externo. Além de tudo isso, eu vou te entregar o meu plano de ação, meu manual secreto da vida adulta sistêmica no final dessa aula. Ou seja, você terá a oportunidade de fechar essa série com chave de ouro e ter o passaporte para atingir tudo aquilo que você sempre desejou. Seja para se tornar um profissional de ponta, se livrar dos traumas e doenças, ou até mesmo para construir e solucionar problemas de relacionamentos pessoais, familiares, profissionais, financeiros e assim por diante. Então, o que eu sugiro é que você me acompanhe até o final desta aula, porque hoje eu vou revelar algo imperdível. Agora, vamos erguer as mangas e entrar fundo no conteúdo da aula,
você vai ampliar ainda mais o seu nível de consciência. E aí, vamos à nossa terceira aula das 3 dimensões da consciência. Você já aprendeu muito nas outras 2 aulas. E sabe o que vai acontecer nessa terceira? Vai aprender muito mais. E agora vamos falar do quê? Da consciência dos sistemas. Essa dimensão da consciência dos sistemas é fundamental. É claro que tem as raízes nas 2 anteriores, né? Então vamos lá. Mundo adulto. Quando você fala de sistema, para você compreender sistema, interagir com o sistema, sinceramente você tem que estar no mundo adulto, né? Porque o mundo da criança é complicadíssimo. A criança está sempre presa a alguma dinâmica de buscar pai e mãe em algum lugar. Então ela não consegue ter noção dos vários sistemas que existem no mundo. Por exemplo, família, trabalho, escola, seja o que for. Se eu estou numa dinâmica infantil, no fundo eu estou fazendo uma relação dual. Eu caçando mãe em algum lugar, não importa onde seja. Então eu estou preso nesse lugar. Bom, eu sendo adulto, eu consigo agora ter noção dos vários sistemas e das várias funções que eu exerço em cada sistema. Por exemplo, isso aqui é fundamental, hein? Por exemplo, bom, eu sou marido, eu sou pai, eu sou filho dos meus pais, eu sou genro, eu sou sogro, eu sou avô, eu sou terapeuta, eu sou supervisor, eu sou professor. Nossa, eu tenho um monte de funções e cada função ela deve estar no seu devido lugar. Então, por exemplo, se eu estou como avô, eu não estou lá como um supervisor. Supervisor é outro tipo de função. Se eu estou como avô, eu não estou lá como pai e mãe, porque pai e mãe eles têm, não sou eu que sou o pai e mãe dessas crianças. Eles têm pai e mãe. Se eu estou com a minha mulher, eu não estou lá para ser terapeuta dela. Eu estou lá para ser marido dela. Deu para entender que as funções precisam estar em ordem? Isso aqui é a peça-chave para você ter uma consciência dos sistemas e você se dar muito bem nessas relações sistêmicas, ok? Então, adulto. E o adulto tem o quê? Tem as raízes no passado. No passado, o que acontece? Eu aprendi muitas coisas e tudo que eu aprendi me trouxe aqui para ser o que eu sou hoje. Já acabou? Claro que não. Eu estou sempre em evolução. Então, no mundo adulto, eu sei que eu estou sempre evoluindo. Aqui no passado, é o meu aprendizado. Os meus pés estão aonde? No presente. Eu estou aqui no presente. Eu tenho as raízes no passado. Aqui no presente, eu faço uma avaliação. Quem sou eu? Onde eu estou? Para onde eu quero ir? Bom, eu vou ter noção da realidade. Quanto mais na realidade eu estiver, mais adulto eu sou, tá? E aí eu tomo decisões para quê? Para buscar a minha evolução. Passagem de ciclos, buscar coisas novas na vida. Sabe assim, escrever algo novo no meu caderno de vida, não é pegar aquele meu caderno e as folhas em branco, escrever tudo o que aconteceu lá atrás e ficar repetindo. Não faz sentido uma coisa dessa, né? Eu vou escrever coisas novas. Futuro. E o foco está exatamente aonde? No futuro. Por quê? No futuro estão os meus objetivos de vida, é aquilo que vai me direcionar. É algo que eu sei? Não. Exatamente, eu vou para o desconhecido. É algo que eu ainda não sei, mas é exatamente isso que me dá um desejo de conhecer, de buscar coisas novas, sair do conforto do passado e ter o prazer de conquistar coisas novas no futuro. O que é isso? Evolução. E você sabe qual é a primeira experiência de sistema que eu, você e todo mundo teve na vida? Família. A família é o primeiro grande sistema. E é lá que nós aprendemos as funções. Por exemplo, onde é que eu aprendi a ser homem? Aliás, o que é ser homem? O que é mulher? O que é casamento? O que é filho? O que é amor? O que é dinheiro? O que é trabalhar? O que é equilíbrio entre trabalho e família? E assim por diante.
como evitar conflitos, como resolver conflitos, como criar conflitos. Tudo isso eu aprendi aonde? Na família. Então, é na família que eu ganho esse conhecimento, esse aprendizado do que é sistema, das minhas funções, da relação que eu tenho com os outros, dos meus objetivos de vida e assim por diante. Então a família é o primeiro grande sistema, é a nossa grande escola. Por isso, cada vez que você identifica uma pessoa que tem problemas em relação aos sistemas, adivinha onde você deve procurar a raiz do problema, a causa principal? Pode ter certeza, é aqui na família. E na família nós vamos ver o quê? Os antepassados. Os antepassados é uma história que eles trouxeram. De onde você veio, de que país você veio, que cultura você veio, que valores, que missão, que dinâmica essa família trouxe que levou até você e que construiu você do jeito que você é. Que experiências de vida você teve lá na sua família de origem, na sua infância, seu pai, sua mãe, com seus irmãos, com tudo que aconteceu na vida, com seus traumas, com seus sucessos e assim por diante. Com as crenças, convicções, pensamentos, sentimentos, seu pai, da sua mãe. Tudo isso aí é uma grande escola de vida, tá? Bom, a família de origem. Como é que você construiu essa família atual? Você, seu cônjuge, marido, esposa, filhos e assim por diante, netos. O que você fez? Como é que você pegou as dinâmicas do passado e o que você construiu hoje? Você repetiu os emaranhamentos? Você fez as mesmas coisas negativas? Você reproduziu o positivo? Você aprendeu com o negativo? O que foi que você fez com toda essa dinâmica do passado? Então tá aqui, porque tem muitas pessoas que estão repetindo os emaranhamentos e sabe o que acontece? Não tem consciência que tudo que eles estão fazendo é repetição de emaranhamentos. O que tem de gente falando assim, aqui eu decidi, eu que escolhi, eu que não sei o quê, eu. Aí quando você vai fazer um trabalho sistêmico com a pessoa, você descobre que essa pessoa, no fundo, está repetindo, são padrões antigos, emaranhamentos, repetições de processos que ela nem tem consciência, mas ela não sei o que acontece, ela acaba tomando decisões que levam exatamente à repetição dos emaranhamentos. É muito interessante quando você começa a ter uma dinâmica de consciência sistêmica, você começa a ver que o tal do livre-arbítrio não é bem o que você imagina, que as decisões que você toma, muitas vezes não é bem você que tomou. Sabe o que você está fazendo? Fidelidade aos emaranhamentos familiares. Essas coisas são interessantes, né? Então isso aqui é um nível de consciência sistêmica, porque tem gente que fica assim, a culpa é minha, é porque eu que fiz, é porque eu, é um tal de eu, que eu. Quando você descobre, não estou falando para você ficar inocente não é isso. É você ter noção de como você está interagindo com um grande sistema. E se você não souber, não tiver consciência sobre isso, você está preso em emaranhamentos. E aí o que vai fazer? Você repete os problemas do passado, você ensina os seus filhos a continuarem repetindo, e ao invés de evoluir para novos ciclos, não, fica tudo preso no mesmo ciclo, preso no mesmo trauma. Mas vamos lá, a dinâmica de amor é fundamental. Todo mundo fala em amor. A questão é que quando eu pergunto o que é amor para você, enrola tudo que não tem nem noção do que é amor, né? Então, o amor é saudável ou doentio? Se o amor é saudável, ótimo, as funções estão em ordem. Agora, se for doentio, vai dar problema. Eu posso colocar aqui uma das dimensões de amor que é assim, perto e longe, né? Aliás, é perto e dentro, né? Perto, você já sabe, é criança. Criança precisa estar perto. Se não estiver perto, não é amor. Dentro pode estar em qualquer lugar do mundo. Aliás, a pessoa pode estar viva ou pode estar morta, tanto faz, ela continua viva dentro de mim. Não importa quem seja, se é meu pai, se é meu avô, minha mãe, minha avó, meu filho, minha esposa, meu marido, assim por diante. O amor está dentro, então esse amor internalizou, colocou aqui dentro. Isto aqui é um amor saudável e adulto. Se é perto, vai dar um problema enorme.
Porque a hora que essa pessoa se afasta ou morre, nossa, o drama acontece e a razão de viver vai embora. Então essa dinâmica de amor que organiza os relacionamentos e organiza os sistemas também. Lembra quando eu falei de fidelidade? Lembra? Não lembra? Então assiste às aulas anteriores. Outra coisa importantíssima é essa dinâmica aqui de igual e diferente. Você é igual a você mesmo lá do passado? Espero que não, espero que você já esteja diferente de você. E amanhã você vai ser igual ao que você é hoje? Sinceramente, de novo, eu espero que não, que você seja diferente, seja melhor do que você é hoje. Então veja que igual e diferente o tempo todo está acontecendo. Você vai construir uma família exatamente igual ao que aconteceu no passado? Também espero que não, que você pegue só as coisas boas do passado, tanto da sua família, como da família da sua esposa ou do seu marido, e montem algo novo. E comece a observar o que é doentio fica no passado. Sempre nós estamos a caminho do diferente. Eu serei diferente, a minha relação de casal será diferente que a relação dos meus pais. Espero que mais saudável, se eu tomar consciência disso. A minha relação com os meus filhos deverá ser mais saudável que a relação que os meus pais tiveram comigo, se eu tiver consciência disso. E assim por diante. A minha relação com o trabalho, dinheiro, com objetivos de vida e assim por diante. Bom, e lembra da tal da internalização. Quando você internaliza, é muito interessante que assim, dentro de mim eu tenho todas as idades que eu já passei. Então eu sou o bebê, eu sou a criança, eu sou o pré-adolescente, eu sou adolescente, eu sou aquele jovenzinho estudante universitário, eu sou aquele jovem médico que saiu querendo curar o mundo, eu sou aquele que foi fazer especialização, eu sou aquele que casou, eu sou aquele que teve filho. Todas essas etapas da minha vida estão internalizadas. Conclusão, eu sou todos. Nenhuma dessas fases morreu. Ah, eu perdi, ficou lá para trás. Não, está dentro de mim. O que eu estou fazendo? Adquirindo novas fases de vida. Agora, a internalização também ocorre, não é só eu comigo mesmo, com todas as histórias de vida que eu tive. Então está tudo aqui dentro. As relações que eu tive com as outras pessoas estão aqui. O amor que eu tive e continuo tendo, porque é que não tive, mas o amor que eu tenho pela minha primeira mulher, pela segunda mulher, está lá também. Existe, não preciso destruir nada disso. Está lá. O que eu tenho que aprender são com as coisas negativas que aconteceram. E aí aprendo para aplicar no relacionamento atual. Eu sou um homem melhor hoje graças às experiências que eu tive nos relacionamentos anteriores. Pronto. Continuo amando, não preciso destruir o amor. Amor é fundamental para você se dar bem na vida. Você precisa se amar, amar as pessoas e amar a vida. Se você não tiver esse amor saudável, vai ter problemas, com certeza. E aqui, quando você tem uma dinâmica sistêmica, então o primeiro sistema eu falei que é família, né? E aí começa a ter interação entre sistemas. Do mesmo jeito que eu tenho interação eu com outra pessoa, eu também tenho interação de um sistema com o outro. Quer ver? Um outro sistema, que geralmente é o segundo sistema. Eu estou colocando aqui só como exemplo, tá? Não pega isso assim, não pega isso aqui como se fosse a certeza absoluta. Mas vamos lá. Sistema escola, a educação. Quando eu sou criança, eu pertenço à família e pertenço à escola. Você está vendo agora? São dois sistemas onde eu sou um elemento da família, filho, eu sou um elemento da escola, aluno. Bom, são dois sistemas que estão interagindo. Lembra que eu coloquei na aula anterior, aqueles dois círculos interagindo? Tinha o lado individual e tinha o lado de relacionamento. Isso aqui agora acontece também com os sistemas, interação de sistemas. Interação do sistema escola com interação do sistema família, com um elemento em comum. A criança, que é aluno, não é só criança, né? Mas vamos colocar o aluno e o filho. E esses dois sistemas são interessantes quando você começa a ter essa interação. E cada sistema tem o seu objetivo. E o objetivo dos dois sistemas é um benefício do elemento que tem em comum. Mas cada um tem a sua função. Por exemplo, a escola não é para ser a família e a família tem que deixar para a escola a função da escola. A escola é diferente da família. Isso é vou dizer assim, é um ganho para aquela criança, porque ela vai ver novos modelos de adultos,
de crianças, fazer novos relacionamentos. O que está acontecendo? Diferente, diferente. E é importantíssimo para qualquer ser humano ter modelos diferentes. Eu já cansei de falar isso aqui nessa aula e nas outras também, tá? Então a escola é um modelo diferente. Os professores não são da família, são professores. A função é diferente, não é nem de pai, nem de mãe, nem de tio, é professor, tá? Então são interações entre sistemas. Quer saber mais sobre isso? Então, na próxima página do Flipchart eu vou te mostrar ainda mais. E aí, vamos ampliar a consciência e saber ainda mais sobre sistemas e interação de sistemas? Eu coloquei agora um outro grande sistema extremamente importante, que é o sistema que tem a ver com o mundo profissional, organizacional. Vamos colocar esse mundo profissional. Bom, de novo, temos a interação entre a família e a profissão. O que tem de pessoal por aí, com uma confusão enorme. Eu trabalho ou fico na família? O certo é trabalhar ou o certo é cuidar dos filhos? Como assim? É um ou outro? Você vai aprender o tempo todo que quando a gente fala de sistêmico, é sempre e. É família e trabalho. E trabalho. Cada um tem uma função diferente. Em cada um desses sistemas, você é diferente, mas todos são importantes para a sua evolução. Não tem uma coisa individual apenas, existem várias. Você tem várias funções, lembra disso? Então, olha lá, profissão. E aí vem uma coisa chamada interpretação da profissão. Depende como você interpreta, depende de como seus pais interpretaram e o que eles ensinaram você sobre isso, que experiências de vida você teve sobre isso. Você cansou de ouvir o quê? Que trabalhar é obrigação, horrível, pelo amor de Deus, é um esforço, é para sofrer. Foi isso o que você ouviu? Então adivinha o que é que você vai associar com profissão. Agora, você pode ter aqui, de repente eu posso associar com prazer. É uma delícia, eu adoro trabalhar, adoro o que eu faço. E mostro isso para os meus filhos, mostro isso para os netos. Trabalhar é uma delícia, eu faço algo que eu tenho o maior prazer. Mas eu posso mostrar que eu tenho uma dor. Eu posso mostrar que a parte profissional é um mundo de aventuras. Não, eu vou trabalhar só para ter a segurança de ter o meu dinheirinho lá para poder sobreviver. Aliás, eu posso viver ou sobreviver. Trabalho é interessante. Eu trabalho só para sobreviver, pagar minhas contas. Tem outros que trabalham para viver, outros para sobreviver. É independência ou para ser dependente? Eu dependo do trabalho para tudo. Ou o trabalho é um caminho para minha independência. Veja, o profissional está dentro de mim ou a profissão está fora? Se o profissional está dentro de mim, em qualquer lugar que eu for, em qualquer lugar que eu for trabalhar, eu tenho trabalho, porque o profissional está dentro de mim. Então eu posso trabalhar em vários locais. Não, eu dependo só daquele emprego e se eu perder o emprego tudo acaba. Segurança ou aventura? É uma autonomia ou uma dependência financeira? Se não pingar sempre aquele salário lá todo mês, tudo acaba. Não, Fernando, você não entende como é que é isso. Eu entendo, eu já passei por essa situação também, dependendo do saláriozinho e ficar lá. E também contava um monte de histórias. Bom, é diferente quando você tem consciência de como a profissão te leva a uma autonomia, uma independência que antes eu não conhecia, mas hoje eu conheço. Quer ver? Dentro da sociedade, então dentro da comunidade que você vive, você vai ver que tem um monte de sistemas interagindo. Vou dar um exemplo, aqui ó. Por exemplo, ó, família, escola, profissão, a justiça, a saúde, são vários sistemas onde, por exemplo, você pode ser um elemento de cada um deles aqui. Como profissional, como usuário do serviço, com problemas na justiça, na saúde, sei lá, tanta coisa pode acontecer aqui. Então, na sociedade, nós temos muitos e muitos sistemas. Cada sistema você tem uma função. Cada sistema tem objetivos específicos. E aqui você pode ter uma interação saudável entre todos esses sistemas, ou você pode ter uma série de conflitos e problemas entre todos eles. Será que família é inimigo? Aliás, a profissão é inimigo da família?
Será que precisa ter conflitos entre a escola e a família? Será que tem um monte de problemas de saúde que impede o trabalho e leva para a família? Ixi, olha quantas interações nós podemos ver aqui. Bom, acredito que você também conhece essas dinâmicas que existem. E aí, se você vai analisar cada uma dessas dinâmicas, você vai encontrar interações muito estranhas e interessantes. Se você buscar nas raízes das relações, se você ampliar a consciência dos sistemas, você será capaz de identificar os problemas que tem aqui, tá? Bom, aqui tem uma ferramenta que eu vou sugerir para você utilizar. É muito interessante essa aqui. Roda das funções. Então isso aqui é uma análise sistêmica, por exemplo. Então vamos lá, você vai analisar 5 funções básicas da sua vida. Bom, nessas 5 funções, imagina, por exemplo, um disco pizza, que o total tem que dar 100%, tá? Imagina assim, quantos por cento dessa pizza você vai dar para cada uma dessas funções? O quanto de energia você coloca nessas funções? Então, eu vou colocar 5 funções básicas que têm a ver com sistemas. Então, vamos lá. Quantos por cento da sua energia de vida você coloca na função filho? O que é função filho? A sua relação que você tem com pai e mãe. Não importa a sua idade, se você tem 20, 30, 60, 80 anos, qual é a energia que você coloca nessa relação na função filho? E qual a energia que você coloca, a porcentagem você coloca como pai ou mãe, por exemplo. Se eu sou homem, pai, se eu sou mulher, mãe, em relação aos filhos, na minha função de pai ou mãe de filhos. Aqui filho, aqui pai ou mãe. Quantos por cento de energia você coloca na função marido ou esposa, no casamento? Quantos por cento de energia estão nessa função? Qual a porcentagem que você coloca de energia no seu profissional? E qual a porcentagem de energia que você utiliza para você mesmo, você com você mesmo? Imagina então que você tem uma pizza, você vai alimentar cada uma dessas funções. E aí observe a distribuição dessas funções. E aí eu vou fazer umas perguntas para você. Essa distribuição está saudável para você nessa fase de vida? O quanto será que os problemas que você está passando, que você tem agora, tem respostas nisso aqui? De repente você está colocando energia demais em funções que você não deveria ter mais. Por exemplo... Ai, olha, Fernando, 90% da minha energia de vida é ser mãe. Ah, você tem quantos filhos? Tenho 2. Qual a idade dos filhos? Um tem 38, o outro tem 45. Tem alguma coisa errada. Se tivesse 1 mês de idade, ainda vai lá, mas assim, 80%, sei lá, mas gente... Então quantos por cento você põe aqui de marido e de esposa? De esposa, né? 5, né? Tá aí profissional. 0, porque eu nem trabalho, que agora é tudo virar. Eu tenho que ver se meu filhinho comeu direitinho. Meu filhinho tem 45 anos. Eu preciso ver a roupinha dele, eu quero saber se ele comeu direito. Tá, tenha paciência. Tem alguma coisa errada, não tem? É só observar a distribuição das funções e dependendo de cada fase de vida, você vai ver se tem algo adequado ou algo doentio. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu ensinei a Carla a utilizar essa ferramenta e ela utiliza isso aqui agora com uma facilidade, deu tanto resultado que assim, a Carla como sexóloga, aí o que acontece? Vem as clientes e fala assim: doutora Carla, eu tenho problemas com a libido, não sei o que acontece. A minha libido não existe mais, sumiu, desapareceu. E eu vim aqui, tem algum remedinho para tomar? Bom, a Carla é sexóloga. Aí eu mostrei isso aqui para ela, ela falou, nossa, o que aconteceu? Ela sinceramente descobriu aonde estavam as raízes do problema. Não adianta ter remedinho, alguns exercícios, algumas coisas, se a pessoa não entender o que está acontecendo aqui. E aí? Ela colocava lá, então chega essa mulher, fala, então assim, quantos por cento você está relacionado com a minha mãe? Ah, minha mãe, meu pai, é assim, 40%, 40%. Com seus filhos, você como mãe. Ai, como mãe, eu queria pôr 80%, mas você já deu 40% lá, então vamos fazer assim, então eu vou pôr 70% aqui e 20%. Ó, 70 e 20 já dá 90, né? E você como esposa? 5%.
E profissional? Não tá trabalhando, sabe? E você com você mesmo? É os 5 que faltava. Conclusão. Aonde tem sexualidade? Em qual dessas funções tem sexualidade? Ela sendo filha dos pais? Não, não tem, né? Ela sendo mãe dos filhos? É óbvio que não tem, né? A não ser que seja um incesto, alguma coisa assim. Profissional? Só se for profissional do sexo, né? Porque vai ter sexo lá. Ela com ela mesma, pelo menos masturbação podia ter, né? E aí fica assim, quantos por cento de energia de vida dela coloca na relação do casamento? 5! E quer ter libido? Tem alguma coisa errada. Adivinha? Tem que mudar as dinâmicas de funções que ela exerce, porque não vai ter solução para uma dinâmica dessa se as funções estão equivocadas. E você, hein? Como é que seria essa roda de funções? Que problema você carrega? E a hora que você fizer essa roda das funções, interessante, dá uma analisada e você vai ver se não precisa mexer sistemicamente nas funções que você exerce. Porque pode ter alguma coisa errada aqui. Isso aqui, como ferramenta de diagnóstico, até de tratamento, é excepcional. E aí, quer ampliar a consciência e saber mais? Vamos para a próxima página do Flipchart? E aí, vamos ampliar a consciência e saber ainda mais sobre esse mundo da consciência sistêmica. Que consciência você tem sobre si mesmo? Que consciência você tem sobre as relações que você estabelece? E que consciência você tem sobre os sistemas que você pertence? Você viu a roda dos sistemas. É muito legal essa ferramenta para você aplicar com você. E até se você for profissional, prepare-se, utilize, você vai ter várias surpresas lá. Bom, aqui eu vou falar de 7 níveis que estão relacionados à sua evolução, à sua dinâmica de funcionamento. Então vamos colocar aqui mais uma dinâmica, tem tudo a ver com você, com as funções que você exerce, com os sistemas que você pertence. Conhecimento, primeiro nível de conhecimento. Então eu vou conhecer algo. Por exemplo, aqui você está conhecendo um universo de informações. Então, muitas informações estão chegando até você aqui. Você está no plano do conhecimento. Isso aqui sozinho faz alguma coisa? Só conhecer basta? Claro que não, né? O que você precisa fazer? Você precisa compreender. Como assim compreender? Não é a mesma coisa, Fernando? Não. Compreender, conhecimento você põe na cabeça, compreender é quando você põe no seu corpo. Aquilo realmente fez sentido para você. Aquilo foi internalizado, não ficou só pensado. Veio aqui, para dentro da sua alma, internalizou, compreendi. Compreendi o que está acontecendo comigo, que dinâmicas estão acontecendo. Então, informação é uma coisa, fazer essa informação ser absorvida e fazer parte da sua vida, aqui é compreensão, tá? E aí o que você vai fazer? Com essa compreensão, o que eu faço? Eu vou observar a minha vida e vou planejar as mudanças que precisam ocorrer para obter sucesso, realização, felicidade e assim por diante. Então eu vou fazer o quê? Um planejamento. O que eu preciso planejar para obter os meus objetivos de vida, as coisas saudáveis que eu quero. E depois que você planeja, o que você tem que fazer? Não basta só planejar, você tem que executar. E aí você começa a executar tudo aquilo. Você está colocando o quê? Esse conhecimento e compreensão na prática. E aí você vai observar muitos fenômenos interessantes, que a hora que você começar a praticar, você também vai ter que fazer uma profilaxia, uma prevenção de novos problemas. Prevenção até dos problemas antigos, você vai começar a observar, falar, ixi, se eu fizer isso aqui vai dar problema, eu já passei por essa experiência. Prevenção de problemas antigos. E também começar a observar a prevenção de novos problemas. Se você está fazendo coisas novas, espero sinceramente que você tenha novos problemas. Você ter problemas do passado, tá ruim, hein? Então você tem prevenção. Outra dinâmica importante. Você começar a fazer diagnóstico do que está acontecendo, diagnóstico do que precisa ser feito, diagnóstico, olhar dentro da realidade, está aqui, os problemas estão aqui, a origem está aqui, o que vai precisar fazer? Depois do diagnóstico você tem que fazer o quê? Um tratamento. Então se você tiver isso aqui no tratamento, eu vou buscar o quê? Mais conhecimento, mais compreensão. Para quê? Fazer evolução. E nesses 7 níveis de evolução, você vai adquirindo cada um deles e passando para o seguinte.
E assim você vai evoluindo a cada fase. Vou colocar assim, o seu pertencimento aos sistemas, a sua relação com os sistemas, as relações que você estabelece com outros elementos dos sistemas, a relação que você estabelece com a vida, de repente tudo isso aqui pode te ajudar nesse processo, nessa jornada de evolução à vida. E aí algo básico dos sistemas que não pode faltar. Se você já me acompanha, se você já é do mundo sistêmico, você já conhece as leis dos sistemas, né? Mas vamos lá. Se você não conhece, ou mesmo se você conhece, vamos relembrar. Existem 4 leis dos sistemas. O que são leis dos sistemas? Como é que você quer ganhar um jogo se você não conhece o tabuleiro, não conhece as peças, não conhece o movimento das peças, não conhece as regras do jogo e não conhece as estratégias para você jogar? Sinceramente, o que vai acontecer com você? Eu tenho certeza que você não vai ser um bom jogador, mas de jeito nenhum. E o que acontece na enorme maioria das pessoas? Elas não têm nem noção de como funciona a vida e as leis básicas dos sistemas. Por exemplo, existe uma lei que é a lei da gravidade. Não é a lei dos sistemas, mas até faz parte, né? Mas vou colocar, lei da gravidade. O Newton não inventou, o Isaac Newton estava lá vendo a maçã cair, ele não inventou a lei, ele descreveu, porque as leis não são invenções humanas. Eu não inventei, o Hellinger não inventou, ninguém inventou nada. Isso aqui é uma percepção de que isso existe, é só isso. Então a lei da gravidade, ela existe. Bom, estou vendo. Se você conhece a lei da gravidade, bom, você conheceu, você pode compreender para que serve e assim por diante. Quantas coisas hoje em dia existem, porque Newton desenvolveu a física olhando lá para a maçã caindo e a gravidade. Isso aí depois mudou. Aí vem Einstein, vem mais um monte de gente por aí, mas esse não é o objetivo de eu falar sobre isso. São leis. A vida tem leis, como a natureza tem leis. Por exemplo, tem 2 princípios básicos da natureza. Toda vida segue esses 2 princípios. O primeiro chama autopreservação, eu cuidar de mim. Tem a ver com a consciência pessoal. Eu até comentei isso lá na primeira aula. Outro princípio da vida é preservação da espécie, porque eu posso cuidar de mim. Se não tiver um próximo, significa que a espécie vai morrer. Então, isso tem a ver com o quê? Casamento, sexualidade, função materna e paterna e assim por diante. Então, o que é isso? São princípios naturais de vida. Autopreservação e preservação da espécie. Agora, os sistemas, quem trabalha com sistemas, conhece as leis. E aí fica assim, se eu vejo que aquele sistema segue as leis, então esse é um sistema saudável. Se o sistema não segue as leis, o que acontece? Esse sistema está doentio. Bom, e quais são as leis? Eu vou colocar aqui 4 leis. Tem mais, mas as principais são essas aqui. Primeira lei, lei do pertencimento. Se você é um elemento de um sistema, você pertence ao sistema. Todo mundo que pertence ao sistema tem direito de pertencer. Ninguém pode ser excluído do sistema. Eu não posso chegar e falar, eu vou excluir aquele meu tio que é alcoólatra, ele não pertence à família. Claro que ele pertence. E o alcoolismo também pertence à família, sabia? Então aquelas dinâmicas todas que eu não quero ver, sinto muito, tudo isso pertence. E se eu não der um espaço ou um lugar para todo esse indivíduo e para o problema, sabe o que vai acontecer? Se eu excluo o indivíduo, exclusão, não pertence, o que vai acontecer é que um elemento do sistema mais novo vai acabar se identificando e fazendo a mesma coisa que aquele meu tio fazia. Por quê? Porque isso pertence ao sistema. Então, por exemplo, se o meu tio é alcoólatra e faz de conta que ele não existe, daqui a pouco, um filho meu, ou um sobrinho meu, ou eu mesmo, de repente, acabo seguindo algum caminho parecido com o alcoolismo, com drogas e assim por diante. Por quê? Porque essa dinâmica pertence ao sistema, tá? Não é simplesmente eu nego, não existe e acabou. Isso é uma das leis dos sistemas. Outra lei, equilíbrio de dar e receber. Dar e receber tem 2 dinâmicas aqui importantes, a vertical e a horizontal. A vertical, os pais dão, os filhos recebem.
Onde dá o equilíbrio dessa dinâmica? O equilíbrio ocorre quando os filhos se tornam pais e dão para os filhos deles, nunca quando devolvem para os pais. Os pais dão para os filhos. Regra. Aí os filhos, quando se tornam pais, dão para os filhos deles. E esses filhos, quando se tornam pais, dão para os filhos deles. É assim que a família segue. Se eu recebo dos meus pais e devolvo para os meus pais, eu não vou ter energia suficiente para dar para os meus filhos. Isso é uma das leis do sistema, sabia? Isso é uma lei do equilíbrio do dar e receber. Isso é esse equilíbrio que é vertical, de uma geração para outra. Agora, tem a outra forma desse equilíbrio, que é o dar e receber de várias formas. Então, por exemplo, aqui, ó, horizontal, eu e a minha mulher. Nós dois damos algo para o nosso relacionamento. Eu coloco algo e recebo algo do relacionamento. Ela também. Então, esse equilíbrio tem que estar aqui. Agora, se eu dou e ela só recebe, isso aqui não é relação adulta. Isso é uma relação parental com criança. Esse casamento está com problema. Por quê? Porque um dá e o outro recebe. Então não está num equilíbrio saudável de dois adultos. Isso é com amizade, com sociedade, com relacionamento profissional. Tem que ser assim, ó. Se não tiver esse equilíbrio, terá problemas. Hierarquia. Hierarquia é interessante, fala dos mais antigos para os mais novos. A força está nos antigos, a prioridade está nos mais novos. Então, por exemplo, se eu sou avô, a minha filha vem, pai, eu vou cuidar de você. Vai cuidar de mim? Não, você vai cuidar do seu neto. Eu tenho que ter a sabedoria do sistema. Eu sou mais velho. Eu tenho que direcionar a energia do sistema para a prioridade. A prioridade são os mais novos, que é o futuro do sistema. Eu sou o passado. Então a energia tem que sair do passado e ir para o futuro. Então, se eu tenho a força é sabedoria. Eu tenho que conduzir essa família, esse sistema, para um futuro e não pegar energia para trazer para mim, individualmente como elemento. Senão estou tirando a força do sistema para utilizar essa força para minha necessidade ou meu desejo individual. Sinto muito, isso não é hierarquia. E aí tem a lei do tempo e do espaço, que é o aqui e agora. Na lei do tempo e espaço fala presente, passado e futuro. Todas as leis, você percebeu que elas interagem, né? Passado e futuro, presente, passado e futuro. Outra coisa, adulto e criança. Eu não tenho, vou colocar assim, mais o direito de ser criancinha e ficar no casamento como criancinha, no trabalho como criancinha. Não dá, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser adulto, na idade que eu tenho. Imagina eu querer agora me comportar como adolescente. Fernando, eu vou agora... Fernando não, eu sou o Fernando, né? Então fica assim, eu, Fernando, agora quero ser adolescente. Porque eu não curti minha adolescência. Agora eu vou usar umas roupas assim de adolescente e ter um comportamento de adolescente. Gente, me interna, né? Que eu vou ficar ridículo, né? Estou completamente incoerente com a idade que eu tenho. Tempo. Então, onde eu estou? O que eu estou fazendo? Está coerente no momento, no aqui, no agora, com tudo que eu faço? Se não está, então, presente, passado e futuro. Eu estou no presente, para onde eu devo olhar? Para o futuro. A força vem do passado, mas a minha visão está no futuro. É como dirigir. Eu estou dentro do carro, no presente. Para onde eu olho? Lá na frente. E tem um espelhinho aqui, sim, de vez em quando eu dou uma olhada no passado para ver o que tem lá atrás que pode me atrapalhar. Então, o que eu estou acontecendo? Eu estou aqui no presente, com olhos no futuro e com raiz no passado. É assim que funciona. Tenta você pegar uma bicicleta e andar com a bicicleta olhando para a roda. Vê o que vai acontecer. Olha para a roda. Não olha para frente, olha para a roda. O Denis sabe o que é isso. Ele já caiu várias vezes de bicicleta. Mas ele é um bom ciclista. Ele olha para frente. Mas se perder o foco, ele cai. E é verdade, é assim que funciona. Então você tem que estar aqui com o olhar no futuro, porque está direcionando, você sabe o que você vai fazer no presente e olhando para o futuro. Agora olha para a roda e vê o que é. Tenta você andar olhando para os pés. Você vai ver o que vai acontecer. Foco. Então isso aqui são as leis básicas do sistema. E se você souber conhecer, compreender, planejar a sua vida, executar e saber identificar os problemas e tratar, sinceramente você vai entrar num caminho de evolução, tá?
E aí você vai saber o que é saudável e o que é doentio. O que é saudável? Segue as leis do sistema. O que é doentio? Não segue as leis do sistema. Simples, tá? E aí você vai ver o quê? Uma análise dos elementos, das relações entre os elementos, das relações dos elementos e dos sistemas, e como os sistemas interagem. As funções estão em ordem, existe equilíbrio entre as funções, existe uma boa interação entre os indivíduos nas relações, entre os sistemas. Se isso existe, então você está com um bom nível de consciência sistêmica. Sabe o que vai acontecer? Você tem tudo para dar certo na vida. Agora, você não tem? Você nem conhece isso? Então está na hora de conhecer, porque os problemas aparecerão, se é que você já não carrega um monte. Quando você descobre o que é o saudável, você tem noção do que você precisa fazer para se tornar mais saudável. E por quê? Porque a vida funciona assim. A vida não é mamãe, a vida não é papai, a vida não está aqui para dar o que você quer. Se você entender como se aventurar na vida com segurança dentro de você, sabendo as regras do jogo, sabendo como funciona, sabendo as estratégias para você vencer, é como você pegar uma prancha de surf e vai lá para o mar e você vai surfar e se divertir na onda. Se não, a onda te pega, te dá um capote e você morre afogado. Aquilo que era para ser prazer, de repente vira dor. Porque você não sabe lidar com a onda do mar. E a onda do mar não vai se moldar ao que você deseja. A vida é assim. Você sabe como ela funciona? Você tem tudo para dar certo. Você sabe como usar essa vida, saber as estratégias para fazer uma relação saudável com ela? Então prepare-se para as coisas boas. Você não sabe, você espera que a vida pegue no colinho e cuide de você, você vai repetir probleminhas do passado com a vida? Olha, você vai se dar mal. Aprenda o que é saudável, pegue as suas informações, conheça, compreenda, planeje, execute, faça a prevenção, diagnóstico e tratamento e cada vez mais tenha um ciclo, uma vida muito mais saudável. Passe para ciclos de evolução e realmente avance. Aventura aqui fora, segurança aqui dentro, objetivo e uma boa jornada de vida para você. Agora que você ampliou muito mais a sua consciência, eu quero responder algumas perguntas que eu recebi dessa série. Muita gente mandou dúvidas do tipo assim: ah, Fernando, será que isso aqui funciona para mim? Será que isso pode trazer resultados rápidos? Ah, por que eu devo dar um voto de confiança para você se tudo que eu fiz não deu resultado? Bom, eu entendo todas essas dúvidas e até compreendo essas questões. Afinal, quando eu comecei a descobrir e praticar esses conhecimentos, eu também tinha essas mesmas dúvidas. Mas eu percebi com o tempo que a mudança é um passo de cada vez, é um processo de evolução. Não é um lugar mágico que você vai chegar, apertar o botão, clique, já fui para lá. Na realidade, é aprender a caminhar na vida. É como ter um mapa e recursos para saber, primeiro, onde está de verdade e para onde realmente deveria ir. E mais do que isso, ter recursos internos e externos para chegar aos objetivos, traçar essa rota e seguir em frente. Com a ampliação da consciência sistêmica, você adquire sabedoria, estratégia e foco para conquistar as suas metas. Agora imagina se eu não tivesse dado o primeiro passo, nem ampliado a minha consciência. Com certeza estaria preso às minhas convicções, aí batendo a cabeça na vida, cheio de fracassos, infelicidade, vergonha, decepção e assim por diante. Talvez estivesse colocando a culpa dos meus problemas nos outros, né? Ah, a culpa é dos meus pais, a culpa é da minha infância, a culpa são dos meus professores, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, do meu país, é do governo, é da política e assim por diante. Bom, eu estaria cheio de historinhas, explicações e justificativas para provar que sou inocente, eu sou bom e eu estou certo. Os culpados são os outros, entendeu? Mas eu segui por outro caminho. Eu peguei o poder da minha vida nas minhas mãos. E acredite, eu fui cobaia do meu próprio processo, do meu método. Foram mais de 40 anos para chegar até aqui.
E o que isso significa? Significa que o caminho difícil das pedras eu já percorri. Agora cabe a você ter uma mente aberta e tirar proveito dessa metodologia poderosa. E acredite, isto pode ser replicado por profissionais de todas as áreas e também por pessoas comuns. Pode ser aplicado em você mesmo, em seus filhos, na sua família, nos seus clientes. Na realidade, é útil para qualquer pessoa que enfrente desafios na vida. Agora, se você imagina ou quer que as pessoas e o mundo à sua volta mude para você ficar bem, então sinto muito. Você não quer mudar a sua realidade, não. Aí, esse conhecimento não é nem de longe para você. Se você prefere ficar mais aí 5, 10, 20, 30 anos carregando fracassos, dores, infelicidades, cheio de desculpas aí, tentando provar que não tem qualquer responsabilidade sobre o que acontece na sua vida, bom, aí já é uma escolha sua e eu respeito a sua decisão. Mas o tempo não perdoa, viu? Os que acordam mais tarde terão problemas cada vez maiores e menos tempo para resolvê-los. E com maior dificuldade, né? Eu não pagaria para ver. Ah, mas será que eu preciso disso agora, doutor Fernando? Bom, outra pergunta que sempre recebo. Veja, eu resisti por décadas e acreditei que a minha vida estava tudo sob controle. A minha mente criava muitas ilusões, mas aqui dentro de mim sempre tinha uma voz que gritava por socorro. Resultado, eu passei por frustrações de todas as ordens, pessoais, profissionais, amorosas, casamento, na família, com filhos, coisas que eu jamais imaginei que eu iria passar. Mas, quando eu decidi me libertar das ilusões do ego e assim correr atrás das respostas, aí sim eu dei um giro de 180 graus na minha vida. Ao ampliar a minha consciência, foi como subir em uma montanha e abrir a minha visão da vida. Isto mudou radicalmente a forma como eu vivi a minha vida e como eu comecei a viver. Entendi, doutor Fernando, mas como aplicar isto na prática? Veja, diante dos novos desafios deste ano e após receber tantos pedidos, eu e a minha equipe tomamos uma decisão. Neste exato momento, eu quero dizer que eu vou abrir as inscrições para o meu treinamento da consciência sistêmica. As vagas são limitadas, porque eu quero uma relação muito mais próxima com os alunos e seria impossível atender as milhares de pessoas que participaram desta Semana da Consciência Sistêmica. Além disso, estamos a caminho de reduzir a quantidade de alunos para aumentar ainda mais a qualidade desse treinamento, aprofundar ainda mais esse conhecimento. Então, se você quer realmente avançar e se tornar um ser humano muito mais consciente, clique no botão abaixo de pré-inscrição agora, porque na terça-feira iremos abrir as vagas e, como sempre, será super concorrido. E quem estiver nessa lista de pré-inscrição receberá o link dessa oportunidade 3 horas antes de todo mundo. Mais do que isso, você vai poder garantir o super desconto do primeiro dia e a surpresa que eu preparei para essa nova turma. Repito, o super desconto e a surpresa serão apenas para as primeiras pessoas que se inscreverem no curso. Não adianta reclamar depois. Clique no botão abaixo agora e entre no grupo de super interessados do treinamento do Consciência Sistêmica. Ao clicar nesse botão, você será direcionado para uma página com os valores, desconto, bônus e todos os detalhes desta oportunidade. E fique ligado, porque na segunda-feira eu irei fazer uma live exclusiva para tirar mais dúvidas da série e dar mais detalhes desta oportunidade. Espero de verdade que você não deixe essa chance passar. Agora, antes de encerrar, fica aqui o meu pedido. Vai lá na comunidade e deixe o seu comentário honesto sobre essa aula. Isto irá reforçar o quanto esse ciclo de aulas foi importante para o seu crescimento como ser humano. É isso aí! E aí, vamos ampliar a consciência? Abraços e eu te vejo lá na comunidade. Tchau! Olá, meu nome é Simone, eu sou psicóloga
E no ano de 2018 eu fiz parte da 4ª turma do Consciência Sistêmica do IBRAX. Falar sobre esse curso, para mim, é inevitável não usar uma expressão que a gente usou bastante durante o curso, que é ampliação da consciência. E quando eu falo isso, eu penso que quando uma consciência se amplia, ela nunca mais volta ao tamanho normal. Então, para mim, eu fui em busca de uma formação profissional, mas eu sabia que, inevitavelmente, eu teria que mergulhar dentro de mim, né? Uma frase também que é usada bastante no curso: você só leva o seu cliente até onde você já foi. Então, eu acredito que durante esse ano eu precisei caminhar nas minhas profundezas para que eu pudesse ajudar os meus clientes, né? Ajudar do meu lugar de terapeuta. Então, se você quer, né, fazer um trabalho interno, um trabalho de autodesenvolvimento, ou iniciar aí uma caminhada para que você se prepare para ser um constelador, uma consteladora, eu sugiro que você faça esse curso, porque para mim foi transformador, de fato. O Consciência Sistêmica é o início, né, para quem quer ser constelador, existem outras formações, mas é um grande início.